Boa tarde, povo. Então, de volta para falar sobre funções. Já vimos mais ou menos o que é uma função. Vamos nos fixar agora em algumas características notáveis das funções. São coisas que vamos fazer com todas as funções estudadas daqui até... Portanto, vamos estudar várias funções. Vamos começar por estudar as funções da família afim, depois as funções da família quadrática, depois as funções da família modular, depois as funções da família exponencial, que seria interessante por causa agora do coronavírus, uma vez que as funções que controlam que emulam o processo infeccioso são exponenciais. E, finalmente, a função logarítmica no final do ano. Portanto, percorrendo todas estas funções, as coisas... Primeiro, aquilo que vamos fazer com todas elas já começou a ser desenhado aqui e vai ser mais clarificado na aula de hoje. Mas, com cada função que formos estudando, vamos fazendo estas coisas. Primeiro, vamos ter que saber o que é o domínio dela. Depois vamos ter que saber qual é que é o contradomínio dela. Depois vamos ter que saber qual é a forma de transformação. Essas três coisas fundamentais do próprio conceito de função. Portanto, uma função são três coisas. Um domínio, um contradomínio e uma forma de converter os objetos em imagens. Devem ter reparado que até agora eu nunca falei do conjunto de imagem. Quando aparecer finalmente a necessidade de algum exercício, eu falarei em pormenor do que é o conjunto de imagem, que é para não confundir. Na verdade, são três coisas. O conjunto de imagem não faz parte dessas três coisas essenciais para definir uma função. As três coisas essenciais para definir uma função são domínio, contradomínio, portanto, conjunto de partida onde sacamos os objetos, conjunto de chegada onde vemos as imagens desses objetos e a forma como convertemos uma coisa no outro. Pode ser uma fórmula, como vimos no último vídeo, que é a forma mais eficiente de trabalhar, e todas estas funções que vamos trabalhar este ano, elas são dadas por fórmulas. Muito bem. Quer dizer o quê? Quer dizer que todas as funções que nós vamos trabalhar, na verdade, são funções de R em R. Ou seja, o seu domínio é o conjunto R e o seu contradomínio também é o conjunto R. E elas pegam nos objetos X, dá Y, por uma fórmula, que depois cada função tem a sua própria fórmula. Portanto, este objeto que aqui está, este objeto que eu gosto muito de representar assim, embora tenha caído em desuso pela dificuldade que os programas de processamento de texto vulgares, como o Word, o LibreOffice, por aí fora, eles têm dificuldade em fazer isto, porque não fica alinhado, há um desalinhamento natural nestas coisas, mas esta forma de representar uma função é a forma mais eficiente, mais compacta que eu conheço. Estas funções, inclusive, vale a pena nós utilizarmos uma sigla FRVR. O que é que isto quer dizer? Função real, ou seja, função real significa que o domínio é R. Não, desculpem, um erro. Percebem? Função real de variável real. Portanto, é uma função real de variável real. A variável x é real. Portanto, o domínio da função é R. Está aqui escondida essa informação. Está aqui a dizer que o domínio é R. Função real. Função real quer dizer que é uma função que dá valores reais. Ou seja, qualquer valor, não é um valor fracionário, não é valor... Podia, por exemplo, ser função inteira de variável real. O que é que seria uma função inteira de variável real? Era uma função de z em R. Porque era uma função... O contrário. Tem tendência para trocar a esquerda com a direita. Função inteira, quer dizer que dá valores inteiros de variável real. Ou seja, variável real, x, e o resultado é y, e o y é inteiro. Então, espero não vos ter atrapalhado e confundido nesta parte, porque eu próprio tenho tendência, por dislexia, trocar a esquerda com a direita e o cima com o baixo. Faz parte do meu cérebro essa dislexia, sempre fui disléxico. Nada de muito grave.
Função real de variável real significa que a função dá valores reais contra domínio e a sua variável é real. Ou seja, o seu domínio é a variável com que ela trabalha. Ela trabalha com uma variável e dá outra variável. Portanto, uma função é uma relação... Também pode ser vista, como é visto normalmente pelos engenheiros, como uma relação entre duas variáveis, entre duas quantidades. Entre a proteína que o peixinho ganha e o X, que é a quantidade de ração que ele come. Portanto, os alunos da aquicultura podem pensar nas funções como uma relação entre a quantidade de comida que damos ao bicho, X, e a quantidade de proteína que ele ganha, Y. Os outros alunos pensem nos exemplos que têm do manejo de animais ou da quantidade sei lá, de horas de trabalho que a pessoa consegue fazer com 1 kg de açúcar. Come açúcar e trabalha. Não interessa. As funções estão por todo lado e estas funções reais de variável real significa que é uma função real, quer dizer que o contradomínio é R, e de variável real. Portanto, muitas vezes é útil, em vez de estar sempre a escrever função real de variável real, função real de variável real, dizer que vamos o ano todo trabalhar com FRVRs. Vamos passar todo o ano a trabalhar com FRVRs, funções reais de variável real. E não só. Quase todas as funções na vossa vida vão ser funções reais de variável real do ponto de vista teórico, mesmo que depois, na prática, não sejam reais de variável real. Por exemplo, no caso do bichinho, ele não come proteína negativa. Não come ração negativa. Portanto, na verdade, a função é de R+, uma vez que a quantidade de proteína tem que ser positiva e, da mesma maneira, a quantidade de ração tem que ser positiva e, da mesma maneira, ela não vai chegar a um contradomínio necessariamente real. Pode ser também R+, uma vez que também não há proteína negativa. Podemos pensar em proteína negativa. O que é que seria proteína negativa? Seria vocês darem uma ração ao bicho e ele, em vez de ganhar peso, perder peso, não é? Ou seja, na verdade, faz sentido, na caso do exemplo do peixinho, o F ser de R+, portanto, dos positivos, em todo o R, uma vez que o bicho pode perder peso e, portanto, uma ração ruim, uma ração com veneno, não sei. A comida não faz sempre bem, não é? A comida às vezes faz mal e provoca o efeito contrário àquilo que nós pretendemos. Se vocês derem uma ração ruim ao bicho, o bicho pode perder peso, não é? Portanto, de qualquer forma, isso aqui não é o que importa. O que importa é para vocês, quando eu disser FRVR, vocês automaticamente sintonizarem função real de variável real. Portanto, função de R em R. Não precisam de saber muito mais do que isso. Este tipo de funções é as funções com que nós vamos trabalhar todo o tempo. Pelo menos este ano, o primeiro ano, é isso que se vai trabalhar. Muito bem. Então, fiz aqui o skip ao conjunto de imagem. Não me vou fixar no conjunto de imagem. Quando ele aparecer, nós tratamos dele. Para já, uma função, é isso, para não me estar a misturar conceitos, uma função são 3 coisas. Um domínio, um contradomínio e uma maneira de chegar de um lado ao outro. Bom, uma das formas muito eficientes de apresentar funções, sobretudo a quem não é de matemática, é através de gráficos. Como é que nós construímos um gráfico? Construímos um gráfico a partir de uma tabela, não é? Vocês pegam em X e f de X, ou seja, não esquecer que y é igual a f de x, e então, dando valores a x, tem os correspondentes valores de y. Conclusão. Com estes dados, nós podemos pensar numa representação gráfica da função. Qualquer ponto do plano cartesiano, isto aqui normalmente chama-se R2. R2 porquê? Porque tem 2 dimensões, R ao quadrado, R vezes R. Portanto, são pares ordenados. R2 são os pares ordenados do tipo x, y. Ora bem, x, y, o que é que quer dizer? Quer dizer que nós temos um ponto georreferenciado aqui na carta, no plano cartesiano, e esse ponto tem de abscissa x, isto chama-se abscissa. No caso da geografia, chama-se longitude. A abscissa é, na geografia, chamada de longitude. E
uma ordenada. Y. As ordenadas chamam-se em geografia latitude. Neste caso, era um ponto norte e este. Não é? Este, oeste, norte, sul. No caso do plano cartesiano, mais, menos, mais, menos. Este ponto que aqui está, georreferenciado, ou referenciado na carta, que não vamos deixar de utilizar a metáfora da geografia, x, y. Este ponto de coordenadas x, y tem x na abscissa e tem y na ordenada. Isto aqui é ordenada. Ou seja, largura e altura. Podem pensar assim. Ou comprimento e largura. Acho que é comprimento e largura, que é habitual. X para comprimento, Y para largura e depois, no terceiro ano, vocês aprendem a altura, que é Z. Portanto, seria uma coordenada que saía daqui. Mas para já, todo este primeiro ano, vamos ficar no bidimensional, R2, 2D. Isto pode ser visto como 2D, para o povo dos computadores e das novas tecnologias. 2D. Todo o trabalho feito no primeiro ano é 2D. Então, este ponto que aqui está é ideal para este ponto que aqui está é ideal para representar uma função. Não é? Está aqui a informação toda. Este ponto aqui diz-nos tudo. Diz-nos que para o valor x, a função dá o valor y. É uma espécie de diagrama de Venn em larga escala. Nós, com este pontinho fixado aqui, automaticamente sabemos qual é o objeto e qual é que é a imagem da função. Então, se nós alargarmos isto por aqui abaixo, até o infinito, o que é que nós obtemos? O que nós obtemos... Então, se começarmos a marcar os pontos, vamos começar a ver isto, não é? Vamos começar a ver cada vez mais pontos, que é porque o x vai ser cada vez mais. Conclusão, no limite, nós obtemos uma linha. Estão a ver? Portanto, no limite, nós obtemos uma linha. O gráfico de uma função, isto é o gráfico da função. Então vocês viram assim, tudo bem, beleza, então, vamos pôr aqui uma linha mais bonitinha, que é o que se vê normalmente nos programas de televisão, nos livros, nos papers, no que quer que vocês trabalhem. Em geral, o que vocês veem é isto. Isto é o gráfico de uma função. Então a pergunta, por exemplo, isto é o gráfico de uma função, beleza. Então quanto é que é f de 5, por exemplo? Dá para saber? Dá. F de 5, ora, x igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5, vão à procura, encontram este ponto, prolongam para aquele lado e vêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, à pergunta quanto é que é f de 5, se o gráfico da função que foi dado foi este, f de 5 igual a 7. E é isto que as pessoas chamam leitura de gráficos. É isto o princípio daquilo que os vossos professores se queixam, que vocês não sabem ler gráficos. Não sabem ver isto. Ora, na verdade, eu repito aquilo que disse no vídeo anterior, a melhor maneira de aprender a ler gráficos é aprender a construí-los. Eu não creio que alguém que nunca tenha construído gráficos ou não construa facilmente gráficos consiga realmente ler gráficos. É porque isto não é a única coisa que se tem que ler. Tem que se ler muito mais coisas neste gráfico. Eu estou a olhar para este gráfico e estou a ver muito mais coisas do que simplesmente isto. Não é? Primeiro estou a ver a imagem de todos os pontos, mas depois também estou a ver zeros, a ver mínimos, a ver máximos e locais, neste caso. Embora não sejam muito evidentes. Mas, por exemplo, até quanto é que vale f de 0? Ora, f de 0 é aqui, não é? X igual a 0 está aqui. Isto aqui é x igual a 0. Então vocês prolongam,
encontram o gráfico da função e cá está o y. 1, 2, 3, 3,5. 3,5, mais ou menos. Isto aqui é f de 0. Y igual a f de 0. Então, e quanto é que vale f de menos 3? Bom, f de menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, f de menos 3, encontramos este ponto, prolongamos para aqui, sei lá, 3,4. Talvez, 3,4. Isto é a leitura mais básica, mínima, não é isso que se pretende, pretende-se muito mais do que isso, uma leitura de um gráfico. Ou seja, então a pergunta pode ser ao contrário. Então, e algum momento, algum x em que a função dê, por exemplo, 2, há algum momento em que a função dê 2, e é ao contrário. Aí vocês vão à procura do 2, está aqui, querem que dê 2, então se querem que dê 2, passam uma linha em y igual a 2, toda esta linha é y igual a 2, e encontram este ponto da função. E como encontram este ponto da função, puxam para baixo e encontram o x correspondente. E a resposta é sim. Neste caso, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Igual x igual a menos 5. Ou seja, y igual a 2. Está aqui 2. 1, 2. Agora queremos saber que x podia ser mais do que 1. Podia ser mais do que 1. O gráfico podia voltar a cruzar e podia voltar a encontrar esta linha y igual a 2. Sim, x igual a menos 5, nós temos f de menos 5 igual a 2. Isto é uma leitura muito básica de gráficos. Bom, o vosso livro tem aqui, este que chama-se Leitura Informal de Gráficos, tem aqui as páginas 50, 51, 52, 53. Plano cartesiano. Quanto ao plano cartesiano, para acertarmos a linguagem, da mesma maneira que na geografia vocês falam de hemisfério norte e hemisfério sul, aqui falamos, em vez de ser 2, parte de cima e parte de baixo, vamos falar de 4. Cima e esquerda, cima e direita, baixo e direita e baixo e esquerda. Então, no plano cartesiano, isto que aqui está, esta parte que aqui está, que fica acima e do lado direito, mais uma vez porque somos cristãos, ou seja, nós pensamos da esquerda para a direita e damos mais importância à direita e damos mais importância acima, cabeça, não é? Faz parte. Por isso é que começamos em cima e damos mais importância à direita, provavelmente porque 90% de nós somos destros, 90% dos seres humanos somos destros, canhotos são só 10%, creio. Mas pronto, isto que aqui é o foco da nossa atenção e isto é o primeiro quadrante. Portanto, são quadrantes, são 4 quadrantes e o primeiro quadrante é x. O que é que este tem de característica? Tem x é positivo e y também é positivo. Portanto, para identificar se um ponto é do primeiro quadrante, ele tem que ter abscissa positiva e coordenada positiva. Tudo positivo, ele é do primeiro quadrante. Segundo quadrante deste lado. O que é que este segundo quadrante tem? Reparem, este segundo quadrante tem x é negativo. E y ainda é positivo. Aqui, continuando a rodar no sentido contrário às ponteiros do relógio, já sabem que isso é o sentido positivo, devem ter aprendido isso em física. Rodando no sentido positivo, 1, 2, 3, 4, no sentido positivo, portanto, o contrário ao ponteiro do relógio, chegamos ao terceiro quadrante. Ora, o que é que tem o terceiro quadrante? Olha, o x é negativo.
e o y também é negativo. Portanto, está na parte de baixo, o y é negativo e está do lado esquerdo, o x também é negativo. Quarto quadrante e último fica abaixo, portanto o y é negativo, mas o x já voltou a ser positivo. Então, os quatro quadrantes são estas as características que eles têm. O primeiro quadrante é tudo positivo. No segundo quadrante o y ainda é positivo, mas o x é negativo. No terceiro quadrante é tudo negativo. E no quarto quadrante o x volta a ser positivo, mas o y é negativo. Aqui na página 55 tem um exercício importantíssimo. Os exercícios da página 55 são absolutamente essenciais. Sobretudo o exercício 35... para mim, o exercício 35 e o exercício 36 são exercícios absolutamente essenciais. Quem está a estudar isto e não faz o exercício 35 e 36, não merece o pão que come. Ponto final, parágrafo. É o mesmo que alguém que esteja a aprender a nadar e em vez de parar o vídeo, pegar nas barbatanas e na boia e lançar-se à piscina, fica quieto em casa, em vez de ir praticar na piscina. Estão a ver vídeo de natação. Viram um movimento, como é que se faz? Põem as barbatanas, metem a boia, jogam-se à água. Da piscina. Não? É aqui, é um exercício. Não é a vida real, é um exercício ainda. Portanto, quem neste momento não fez, nunca viu isto, ou não tem grande domínio sobre isto, e não vai fazer o exercício 35 e o exercício 36, pois bem, não merece o pão que come. Você é... A gata destruindo aqui o material. Você é um enrolão. Você é um enrolão. Portanto, isto fica muito claro. Não estou aqui a fazer uma crítica moral de ninguém. Estou apenas a dizer o que as coisas são. Pode haver exceções, mas a regra é esta. Quem está muito à vontade, até porque isto faz parte da matéria do ensino fundamental. Aqueles que vieram de boas escolas ou que tiveram boas aulas de matemática, pois bem, recordam isto, olham para o exercício, veem que é fácil e seguem em frente. Quem é o cara que sabe nadar, não é? É o cara que vê um vídeo aula só para melhorar um pormenor ou para recordar alguma coisa que lhe falta entender de natação. Agora, o cara que não sabe nadar, vê a videoaula de natação e não se joga à água, não merece o pão que come. É um enrolão ou uma enrolona. Na boa linguagem brasileira, tão eficiente para falar sobre estas coisas. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui um par de exercícios. É extenso. O exercício 34 e 35 são exercícios que demoram uma meia hora, 20 minutos a fazer. Se for feito com calma e com exigência. Vou fazer um par de 35 e um par de 36. Então, pelo menos fazia assim nas aulas presenciais, porque realmente acho demasiado importante estes dois exercícios para eles serem passados em vão. Então, exercício 35. Isto não importa, o que interessa aqui é fazê-los todos. Eu vou fazer só um par a título de exemplo. Não estou a fazer o exercício, estou apenas a fazer um par a título de exemplo. E podem ser logo os dois primeiros. Não, o A e o D. Então, o ponto A tem de coordenadas. Eu prefiro representar assim. O autor do vosso livro representa da forma normal, atual. Eu estou a representar a antiga. Mas prefiro esta notação que aqui está. Ela vai se revelar mais eficiente no futuro. Então, dado um ponto A, de coordenadas 3, 1, representar este ponto no plano cartesiano. Muito bem. 3, 1. Então quer dizer que a abscissa é 3. 1, 2, 3. A abscissa é 3. Agora vamos à procura da ordenada. A ordenada é 1. Acabámos de encontrar o ponto. A abscissa, portanto, está à direita 3 unidades e está acima 1 unidade. Acabámos de encontrar o ponto A. O ponto A está nesta localização. À direita 3 unidades, na parte positiva do eixo do X, e 1 unidade acima. E o ponto D tem de coordenadas -1, -1. -1, -1.
Então quer dizer que x é negativo, portanto ele está no terceiro quadrante. Este estava no primeiro quadrante, este vai ter que estar no terceiro. Vai ter que estar aqui em baixo. É importante saber a localização à partida, que é para, se começarmos a fazer aqui bobagens e a colocarmos o ponto D onde ele não deve, já sei que o ponto D tem que ficar aqui deste lado. X é negativo, menos 1. Beleza. Menos 1. E agora, para baixo ou para cima? Para baixo. Para baixo uma unidade. Porque ele está em menos 1, menos 1. Então, uma unidade para baixo, acabámos de encontrar o ponto D. No caso da geografia, acabámos de localizar, geolocalizar o ponto. Quem está a fazer orientação, quem gosta de fazer caminhada, quem tem pretensões a se orientar no mundo, tem que saber ler um mapa e esta é a localização do ponto D. E assim sucessivamente, todos os outros pontos que estão aqui no exercício podem ser localizados. Os pontos quebrados. Bom, os pontos quebrados não vão ficar aqui certinhos. Por exemplo, se fosse 3,7, se fosse 3,7, tinham que ir para aqui e depois procurar o y correspondente. Isto era o exercício 30, uma parte do exercício 35. Quanto ao exercício 36, é o processo ao contrário. É o processo ao contrário. É dado no mapa, na carta, o ponto e depois é perguntado quais são as coordenadas dele. Voltamos a fazer o A e o D. Ora, onde é que está o A? O A está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. Olhem pela quadrícula e vejam que está na posição 4 e a altura 2. Isto é o ponto A. Eu não estou a localizar o ponto A. Ele já está localizado. Todas essas são as coordenadas dele. É o ponto de coordenadas 4, 2. E o ponto D? Ora, o ponto D está aqui em baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está no quarto quadrante. Está aqui. 1, 2, 3, 4. E agora 1, 2, 3, 4, 5. Mas negativo. Então este ponto que aqui está pertence ao primeiro quadrante e este pertence ao quarto quadrante. Este é do primeiro quadrante e este é do quarto quadrante. Todos os restantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pontos, todos têm interesse. Alguns vão ter abscissa 0. Os que têm abscissa 0 são os que estão em cima do eixo dos y. Os que têm ordenada 0 são os que estão em cima do eixo dos x. E isto é o melhor que eu posso fazer para vos estimular a fazerem exercícios. É essencial, absolutamente essencial, saberem fazer e fazerem, de facto, o exercício 35 a 36. Os restantes têm o seu interesse e deverão fazê-los todos. 35 até ao 43 são exercícios importantes sobre plano cartesiano. Para quem no ensino fundamental não teve um bom ensino fundamental, já não é importante, é essencial. Quem teve um mau ensino fundamental tem que estar todo o ensino médio a correr atrás do prejuízo, e eu costumo ver que os alunos que fazem isso e têm capacidade costumam acertar o passo logo no final do primeiro ano. Ou seja, no final do primeiro ano, o aluno esforçado e com capacidade costuma ajustar-se à turma em que está. Ou seja, vocês precisam, em geral, de um ano para recuperar um ensino fundamental menos bom. Mas com esforço. Não é muito comum ver esse tipo de aluno. A maioria dos alunos que têm um mau ensino fundamental preferem o mimimi. Ou seja, preferem ver-se como vítimas. É aquele discurso do derrotado. Preferem ver-se como vítimas. Eu tive um mau ensino fundamental, eu tive um mau ensino fundamental, eu não entendo, eu não consigo. E depois, claro, não entendem e não conseguem. E não acertam o passo com os alunos mais fortes, que tiveram um ensino de melhor qualidade. É uma tentação muito grande verem-se como vítimas. Desejo-vos boa sorte. Essa coisa da vítima tem o seu interesse. Vocês vão tirar proveito disso. Mas não sei. Duvido que a longo prazo na vida seja uma boa estratégia
ver-nos como vítimas em vez de sermos atores, porque ou somos responsáveis pelas coisas e tomamos a nossa vida como nossa responsabilidade, ou então ficamos dependentes dos outros, não é? Queixamos-nos para alguém fazer alguma coisa por nós. E aí fica, não sei, vocês é que sabem. De qualquer forma, não tenho conselho para vos dar, até porque essa indústria do mimimi tem estado a dar tanto resultado que se calhar é a melhor opção. Eu duvido, para mim não serve. Eu decidi que para mim o mimimi não servia. Mas vocês podem decidir que para vocês serve. Aqueles que acharem que o mimimi não serve, pois bem, exercício 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, em vez de se irem divertir, em vez de irem para o WhatsApp, em vez de irem para o Facebook, exercício 35 a 43. Resultados, não sei se terão. Vamos a ver, esperemos que sim. Boa sorte. Bom, nas páginas seguintes, o autor entretém-se a construir gráficos. É importante construir gráficos. Eu vou construir um só. Vou escolher aqui uma bonitinha. Eu gosto bastante da hipérbole, que é o exemplo 17. Mas vou fazer uma... Não é... Mas nós não estudamos hipérbole no ensino médio. Portanto, vamos ver uma que estudamos no ensino médio. Na verdade, nós vamos estudar todas essas que aí estão, menos a hipérbole que aparece no exemplo 17. Eu gosto muito, que ela é bonita, mas vamos fazer, por exemplo, o 16. A função é dada por uma fórmula, portanto é uma FRVR, e a fórmula está aqui. Vamos construir o gráfico da função com domínio R. Ora, se o domínio é R, quer dizer que a variável é R. Não é dito nada sobre o contradomínio, sempre que não se diz nada, o domínio e o contradomínio são ambos R. É uma espécie de acordo tácito que nós fazemos. E a fórmula é x faz corresponder y, que é igual a x² menos 4. Temos tudo. Temos o domínio, temos o contradomínio e temos a fórmula que dá a função. Portanto, a partir deste momento sabemos tudo. Tudo desta função está sabido. É apenas uma questão de irmos correr atrás da informação e catar a informação. Então, vamos lá. Esboçar o gráfico desta função. Acho que é a segunda função que se estuda. Vamos passar um mês a estudar a função afim e depois mais outro mês a estudar este tipo de funções. E quando estudarmos esta função a fundo, nós não vamos fazer isto. Não vamos a tatear, não vamos andar à procura do gráfico dela. Nós já sabemos o que é que vai dar o gráfico dela. O gráfico dela tem que dar necessariamente uma linha famosa, que não vou avançar aqui o nome dessa linha. Mas se não soubéssemos nada sobre esta função, podíamos tentar tatear à procura do gráfico dela. Como é que fazíamos? Marcávamos alguns pontos, x, y, marcávamos os pontos no plano cartesiano e depois, se tivéssemos sorte, ficávamos mais ou menos com uma intuição como é que seria o gráfico dela. Então, eu que já estou aqui há muito tempo, vou escolher bons pontos. E o autor do vosso livro também escolhe bons pontos. Menos 3, menos 2. Eu vou escolher só os inteiros. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Escolhi só os inteiros. Podia ter escolhido aqui um quebrado. Podia ter escolhido aqui um quebrado. Vou escolher aqui, em vez de 1, vou escolher 0,5. 3 negativos, o 0, convém sempre ter o 0, e 3 positivos. Sendo que um deles é quebrado. O autor escolhe mais pontos. Escolhe o menos 1,5, o menos 0,5 e 1,5. Vejam o que o autor faz. Então, vamos lá. Esta parte é fácil, não é? É só escrever os pontos que eu escolhi para o domínio. Mas você podia ter escolhido outros. Podia ter escolhido outros. Eu vou fazer aqui alguns pontos para ver mais ou menos como é que é a forma do gráfico. Então, x igual a menos 3. Ora, quando x igual a menos 3,
Olhem para aqui. Quando x igual a menos 3, y, ou seja, menos 3, vai para x² menos 4. Então, y é menos 3 ao quadrado menos 4. Ora, menos 3 ao quadrado menos 4 é 9 menos 4, que é 5. Portanto, 5. E vamos ter um ponto do gráfico, que é o ponto menos 3, 5. Já temos um ponto do gráfico. Menos 3, 5. Ora, menos 3, 5. 1, 2, 3. Menos 3. E agora, 1, 2, 3, 4, 5. Acabámos de encontrar um ponto do gráfico. Este ponto pertence... O gráfico da função vai ter que passar por aqui. Menos 2. Ora, y, quando x igual a menos 2, y vai ser menos 2 ao quadrado menos 4. Ora, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, portanto dá 4. 4 menos 4 dá 0. Acabámos de encontrar outro ponto. 0. Aqui. Menos 2, 0. Este ponto era, portanto, o ponto menos 3, 5. E este ponto é o ponto menos 2, 0. Ora, menos 2, 0 é exatamente aqui. Acabámos de encontrar menos 2 e 0 em altura. Portanto, está sobre o eixo do x. É um ponto do eixo das abscissas. Encontramos este ponto e agora encontramos este ponto. 2 pontos já para o gráfico. Mais. Menos 1. Ora, menos 1, quando x for igual a menos 1, dá menos 1 ao quadrado menos 4, ou seja, 1 menos 4, que é igual a menos 3. Portanto, menos 1, a ordenada correspondente vai ser menos 3. Menos 3. Ora, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Portanto, ele é um ponto negativo, negativo. É um ponto aqui do terceiro quadrante. E aqui está este ponto. Acabámos de encontrar o terceiro ponto. 1, 2, 3. Será que é assim o gráfico? Vamos ver. Para já aparece, né? Por aqui assim, o gráfico da função. Mais 0. Ora bem, 0, como x é igual a 0, vem y igual a 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado é 0, menos 4. Então quer dizer que aqui dá menos 4. E continua a confirmar a ideia de que o gráfico é mais ou menos daquele jeito. Ora, 0 menos 4 quer dizer que x é igual a 0 e y é igual a menos 4. Este ponto aqui. Assim como este era um ponto de ordenada nula, este agora é de abscissa nula. Portanto, está em cima do eixo dos y. E eu já diria que o gráfico é, pelo menos nesta parte, assim. Eu arriscaria este esboço de gráfico. Unindo os pontos, mais ou menos isto. Agora, 0,5. Ora, 0,5 vem y igual a 0,5 ao quadrado menos 4. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. 0,25 menos 4 dá menos 3,75. Menos 3,75. Portanto, menos 3,75. Calma a fazer esta conta. E vejam que dá menos 3,75. Que ponto é este? Ora, este ponto tem x igual a 0,5. Portanto, está aqui, a meio. E o y é quase igual a menos 4. Quer dizer que é um ponto que está aqui. É um ponto que está aqui pertinho do outro. X igual a 0,5 e y quase igual a menos 4. Então encontramos mais um ponto. Mais 2. Ora, quando x igual a 2, y é igual a 2 ao quadrado menos 4, 4 menos 4, que é 0. Em 2, volta a ser
0. Estão a ver, em 2, a função, em 2, x igual a 2, y igual a 0. Ponto da função. E 3 vai dar a mesma coisa cá em cima. Portanto, y igual a 3 ao quadrado menos 4, ou seja, 9 menos 4, 5 novamente. Então, em 3 vai ser novamente 5. E temos este ponto. Então, agora eu diria que o gráfico faz isto assim. Se me quisessem perguntar qual é o gráfico da função, eu arriscaria, a partir deste esboço, só marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, mas eu diria que o gráfico da função é isto que aqui está. É um erro comum os alunos só marcarem os pontos inteiros. Não, pontos quebrados também têm, não é? Isto tem aqui tudo cheinho, está tudo cheio de pontos. Está tudo cheinho de pontos. Só que nós só marcámos alguns para ver. Ok. E isto foi gráficos. Página de gráficos, página 58. Volta a ser uma página importante, agora já para todo o mundo. Já não acredito que haja alguém que tenha tanta facilidade que não precise fazer o exercício da página 58. Vamos olhar somente para o exercício 52 e fechar o vídeo de hoje. Exercício 52, vamos olhar para ele e ver o vídeo de hoje, e fechar o vídeo de hoje. Então, exercício 52. Vamos lá. Quais dos gráficos seguintes não representam funções de domínio R? Explique. Primeiro gráfico. Parte A. Será uma função? É. Como é que é? Claramente, o gráfico de uma função. Porquê? Porquê? Bom, a cada objeto, os objetos estão aqui no eixo do X. Recordem qual era a regra para ser função. O que é que uma função tinha que fazer? Uma função tinha que fazer a cada objeto corresponder uma imagem. Portanto, tinham que pegar num objeto qualquer e ele tinha que ter uma imagem. Tem, sim, senhor. E peguem num objeto qualquer aqui no eixo do X e ele tem uma imagem. Peguem neste aqui, por exemplo, este aqui, vêm abaixo e encontram a imagem dele. Portanto, o que era uma função, visto como relação? Uma função era uma relação entre dois conjuntos, domínio contra domínio, que cada objeto fazia corresponder uma só imagem. A parte A é claramente função. B. Como é que é o gráfico da função? O gráfico da função é este aqui. É função? É a mesma coisa. É, sim, senhor. Eu chamo esta a função do morto. É a linha plana, não é? Quando o vosso coração deixar de bater, em vez de terem uma função, tem uma função, não é mesmo? E isto aqui é uma função, o vosso coração a bater. Mas isto também é o vosso coração, só que parado, não é? Isto é uma função. Se vocês pegarem num objeto qualquer X, vocês vão ver e tem a correspondente imagem Y. Todo objeto tem a sua imagem Y. É sempre a mesma. Todos os objetos têm a mesma imagem. É chamada função constante. É a função que cada objeto dá sempre a mesma imagem. Aqui não é B, aqui é F. Deixem-me enganar pela horizontal. Isto é a F. Então, a A era função, a F também é função. É a função constante. Uma função curiosa e clássica e interessante e importante, não é? É a função do morto. Então, B. Agora sim, B.
Tentem entender isto em profundidade. B. A B é esta. É função? É, sim, senhor. Porquê? Pela mesma razão. Vocês pegam num x qualquer, encontram um e um só y. Pegam num x qualquer objeto e sempre encontram a sua imagem. Atenção, encontram um e um só y. Cá está. Perfeito. É a função. G. G. Isto. Não é função. Gráfico de f, não. Porquê? Porque se eu pegar neste x aqui, onde é que está a imagem dele? Não tem. Na verdade, esta é patologicamente não função. Ninguém tem imagem menos este. E este, curiosamente, tem um monte de imagens. Portanto, não é função. Isto não é o gráfico de uma função. C e H. C e H. C. Isto é função? Não, não é função. Para começar, estes daqui não têm imagem. E estes aqui têm uma imagem em cima e têm outra imagem em baixo. Então o que acontecia era que o x tinha, estão a ver? O x tinha 2 y. Deste lado aqui, cada objeto tem duas imagens. Não pode ser. Cada objeto tem que ter uma e uma só imagem. Foi essa a nossa escolha. Foi essa a nossa escolha para a função. Portanto, a C não é gráfico de função. E a H? A H tem uma representação bastante interessante. Tem uma curiosidade na H. Menos 2, 2. Ela faz isto assim. Aqui abre. Abre e fecha em cima em 3. 1, 2, 3. E fecha aqui em cima. Isto é uma função. Isto que aqui está é uma função. Cada objeto deste lado tem uma e uma só imagem. Estes aqui da direita, todos têm imagem. Onde é que pode haver dúvidas? É aqui. E então a pergunta que se pode fazer aqui é quanto é que vale f de 2? A pergunta que se faz aqui é quanto é que vale f de 2? F de 2 é 0 ou f de 2 é 3? E esta bolinha fechada do gráfico, o que significa é que f de 2 é 3. Vê-se em cima. Se eu quisesse que se visse em baixo, tinha que abrir em cima e fechar em baixo. Se eu fechasse em cima e fechasse em baixo, tinha feito besteira. Que é o caso da D. D não é função. D não é função. D não é função porquê? Porque f de menos 3 tanto é igual em cima a 1 como em baixo dá menos 1. Que é o caso em que as duas bolinhas estão ambas fechadas. E, portanto, temos não função. D não é função. D não é função. A E também não é função. A E não é função. Porquê? Porque falta imagens. Esta função que aqui está é isto assim e depois isto assim. Até aqui tudo bem, mas depois, por exemplo, com este x aqui, onde é que está a imagem dele? Não está. Portanto, todo o objeto tem que ter uma e uma só imagem. Portanto, também não é função. Este exercício é porque
mais tarde, aliás, podia ter sido dado logo como regra, há uma regra, uma espécie de detetor de funções. Então, o que é uma função quando olhamos para o gráfico? Se eu traçar uma linha vertical, ela tem que encontrar o gráfico da função. Se eu traçar uma linha vertical, tem que encontrar um ponto do gráfico da função. Portanto, se o gráfico da função estiver, por exemplo, todo aqui e não cruzar esta linha num ponto, não é gráfico de função. Outra coisa... Vizinhos chatos. Outra coisa é que o gráfico da função não pode cruzar duas vezes a mesma linha. Se eu traçar uma linha vertical, ela tem que encontrar o gráfico da função num ponto, mas não pode encontrar em dois. Se encontrar o gráfico da função em mais do que um ponto, bom, o que significa que o mesmo objeto tem duas imagens ou mais. Portanto, não é gráfico de função. Isto que aqui está não é o gráfico de uma função, porque esta linha, toda a linha vertical tem que encontrar o gráfico da função num ponto e não pode encontrar em mais do que um ponto. Pois bem, fiquem bem, sejam valentes e até à próxima.